Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 18 de junho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Na Rádio Miriam Caravaggio, o primeiro horário das 7 às 8 da manhã de domingo, o horário de reprise das 10 às 11 da noite, depois no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, e nas redes sociais, o YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, sempre a partir das 8h30 da noite de domingo, além, é claro, da TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te saudamos e te agradecemos pela tua audiência, pela tua companhia, e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta entrar lá no YouTube, procurar por Diocese de Caxias do Sul e se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, mensagens, tudo que nós publicamos, inclusive o programa Razões da Fé toda semana. E hoje nós vamos falar sobre a 38ª Semana Nacional do Migrante, que inicia neste domingo, dia 18, e segue até o dia 25 de junho, com o tema Migração e Soberania Alimentar. E o lema: para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. Quem está conosco aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio é a irmã Celsa Zucco, que é religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, Escalabrinianas, que atua como diretora, coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante em Caxias do Sul. Olá, irmã Celsa, natural aqui da localidade de Caravaggio, obrigado pela tua presença. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. E é uma alegria estar aqui na minha terra, agora que estou atuando junto aos migrantes e refugiados, para fazer a abertura da Semana do Migrante. Que alegria, que alegria. Nós temos conosco aqui também o advogado de imigrações, docente, pesquisador, também junto à Universidade de Caxias do Sul, o Adriano Pistorello, que atua como diretor de imigrações também e advogado junto ao Centro de Atendimento ao Migrante. Olá, Adriano, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, ouvintes, eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar, assim, e ainda mais na Semana do Migrante, sobre migrações, refúgio e a patridia, as causas e questões que levam as pessoas a se deslocarem ao redor do planeta. Perfeito. E assim, como a gente estava falando, né, 38ª Semana do Migrante, Migração e Soberania Alimentar. O tema dessa 38ª semana está muito vinculado à campanha da Fraternidade 2023, que trouxe como tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, que nós refletimos lá no tempo da Quaresma. Durante o tempo da Quaresma, nós gravamos um outro programa ainda lá no Centro de Atendimento ao Migrante, quando nós estávamos falando sobre a doutrina social da Igreja, nos capítulos voltados à migração ao redor do mundo, à postura da Igreja diante das migrações e ao trabalho eclesial no cuidado e na atenção com os migrantes. E agora, nesse momento em que nós estamos falando de inverno, estamos falando de fome, estamos falando de migração, né? Agora aqui na nossa região começa a esfriar, o frio bastante intenso, chuvas intensas, ao mesmo tempo a questão da fome e a migração que continua, a migração e a imigração que continuam. Irmã Celsa, o que é migração? Nós já falamos isso no programa anterior, mas é importante a gente recordar. O que é migração? Por que as pessoas migram? As pessoas migram por muitos motivos, muitas causas, né? O Papa, ele nos ensina que que o migrante deveria ser livre de escolher se migrar ou ficar.
Mas a migração, pelo menos aquela que nós trabalhamos, não é essa. Nós sempre trabalhamos com migração forçada, por inúmeras causas, sejam perseguições, seja a pobreza, a fome, a miséria, e sejam os desastres naturais. Eles buscam um lugar para eles retomarem suas vidas e reconstruírem os seus sonhos. Perfeito. E, Adriano, olhando um pouco pela questão de direitos, né, os direitos, a migração, a irmã traz que a migração acontece por inúmeros fatores e que vocês trabalham com as situações limite, né, sobretudo de migração. Né, olhando pela área do direito, como garantir que essas pessoas que chegam, né, à nossa cidade, à nossa região, mas ao Brasil, sobretudo, se sintam brasileiros? Então, acho que para falar de legislação, a gente tem que entender o que fala a nossa Constituição. E a Constituição brasileira, ela não faz essa distinção entre brasileiro e imigrante. Então, o artigo 5º da Constituição, ele é muito claro que imigrantes, então o termo até então é estrangeiros no Brasil, que é um termo que ele tem um cunho pejorativo e, enfim, a nossa nova lei de imigração, ela traz a terminologia correta, mas lá no artigo 5º ele diz que brasileiros e migrantes barra estrangeiros, né, que consta na letra da lei, eles têm os mesmos direitos no Brasil. Então, nesse sentido, o único direito que um migrante não tem no território nacional é o direito ao voto. Mas, mesmo tendo essa garantia constitucional, que é o nosso maior ordenamento no Brasil, e nós temos lei de imigração, e hoje, em muitos municípios, inclusive estados, que nós temos políticas instituídas para a população migrante, esse direito ele acaba não sendo acessado ou disponibilizado para o migrante muitas vezes, e o que é triste são por questões de discriminações como um todo, racismo, xenofobia, enfim, que limita o acesso a direitos que já são garantidos por migrantes e refugiados no Brasil. Perfeito. Irmã, olhando, né, a gente fala dos direitos, fala também da dificuldade, muitas vezes, de acessar, né, os serviços. Biblicamente, como é que nós poderíamos associar migração com o povo de Deus que vai para o Egito, volta à busca da terra prometida, né? E será que eles se davam conta do direito que eles tinham de pertencer, de ser o povo de Deus? Eu acredito que o povo de Deus caminhou mais pela fé do que pelo conhecimento do direito, né? Mas eles foram buscar alimento, principalmente. Quando Jacó parte com os filhos para o Egito, né? Para buscar alimento, para buscar o trigo. E esse é um texto que nos fala muito, muito forte nesse momento. E lá depois, quando nós voltamos lá nas bem-aventuranças, Jesus Cristo diz, né? Tive fome e me destes de comer. E isso nos diz respeito diretamente com a questão que nós trabalhamos migratória, com a questão do refugiado. Ele chega trazendo eu diria, a esperança, a vida e a esperança. Ele tem que recomeçar tudo. Então, o povo de Deus também, lá na caminhada dele, em busca da terra prometida, fez essa caminhada. Olhando por essa questão, né, do povo de Deus, e ao mesmo tempo nós podemos vincular com o que acontece no Brasil, e muitas vezes as pessoas, não só no Brasil, mas olhando também pela situação do mundo, né, a questão da guerra, né, nós hoje vemos a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas não é somente esta guerra que nós vivemos, né, tem o Iêmen, tem sempre os próprios ataques entre os países da Palestina, Oriente Médio, né, que continuam, mesmo que seja uma guerra um pouco velada, mas continuam se atacando e fazendo com que pessoas saiam dos seus lugares, das suas terras, em busca de vida, a princípio, né? O alimento é vida, né? Sem comida, logo você vai morrer.
Quais são as principais barreiras, Adriano, que as pessoas encontram quando chegam em países, na maioria dos países, olhando, claro, sobretudo para o Brasil, mas quais são as principais barreiras que os migrantes encontram? Então, as barreiras são as mais diversas. Enfim, posso destacar uma grande barreira, né? E aí a gente tem que entrar na questão de integração local, que são barreiras que os migrantes encontram, é o idioma, né? Então, existe até uma máxima que a língua liberta, e ela liberta de verdade, porque a pessoa que atravessa uma fronteira, principalmente de países que têm idiomas, por exemplo, não tão internacionalizados, por exemplo, como o árabe ou como idiomas e dialetos do Senegal, por exemplo, o Wolof ou o crioulo haitiano, é bem complicado para essa integração. Então, e depois nós temos uma barreira que é uma barreira de a pessoa continuar exercendo aquela profissão que ela tinha naquele país. Primeiro pela barreira linguística e depois pela questão de uma dificuldade em revalidar diplomas. Questão da legislação mesmo. A questão de, por exemplo, existe o migrante, por exemplo, eu, Adriano, que hoje sou advogado, sou professor no Brasil, e eu vou morar no Uruguai, que seja, por exemplo, eu teria que, para poder atuar como advogado ou profissional da minha área, eu preciso fazer uma revalidação de diploma. Então, até a gente comentava isso ontem numa reunião que a gente está tratando em relação à empregabilidade, né, a dificuldade de inserção do migrante no mercado de trabalho, que é o primeiro grande desafio que precisa. E depois tem outro desafio, que é a integração local. Mas falando sobre essa questão de inserir o migrante no mercado de trabalho, e falando nessa questão, então muitos migrantes deslocados, forçados, eles não tiveram opção de sair, ou tu sai ou tu morre, enquanto que nós temos aquelas pessoas que saem também por deslocamento forçado, mas não tem tanta urgência. Então, por exemplo, você citou a invasão da Rússia à Ucrânia, de uma hora para outra começa uma invasão e explode bombas do lado da tua casa e você precisa sair, e aí simplesmente você atravessou uma fronteira, o seu diploma já não vale mais, mas a pessoa precisa subsistir, pagar suas contas, enfim, e aí é uma grande dificuldade, uma segunda grande dificuldade, que é a pessoa potencializar. Então, daqui a pouco nós temos grandes cérebros ou grandes pessoas que migraram, mas muitas vezes não conseguem também pela questão linguística. E aí um outro desafio é que a gente muitas vezes, eu digo a gente, digo nós, a sociedade, muitas vezes olhamos para as migrações e achamos que é sempre e é tudo a mesma coisa. E nós temos pessoas que são alfabetizadas no idioma, por exemplo, o árabe, eles não têm uma alfabetização como alfabetização ocidental. E aí, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai ensinar português, tem gente que a gente precisa ensinar o português que está sendo alfabetizado pela primeira vez. Então, são uma série de desafios que pode-se dizer que a subjetividade da migração traz, que a gente tem que entender. Então, não é só o documento, a gente tem que ir no documento e ir para as adjacências das dificuldades. Tudo que está ao redor, né, disso. E nesse sentido, irmã, qual é o papel do CAN, né, do Centro de Atendimento ao Migrante, em todo esse processo, desde a acolhida, a inserção social, a alfabetização, a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho? Qual é o papel do Centro de Atendimento ao Migrante nesse processo todo? Agora você me deu um assunto para mim falar toda manhã, né? Nós temos 9 programas para receber o migrante e o refugiado no CAN. Vou citar alguns, assim, que mais nos desafiam. Ao chegar no CAN, o migrante, o refugiado, ele chega pedindo alguma coisa, ou comida, ou uma roupa, ou o documento. Geralmente é a documentação, né? Que a documentação lhe dá a cidadania, os torna pessoa aqui, e eles podem procurar trabalho, eles podem fazer N coisas, né? Então, ele procura a documentação, por exemplo. Mas nós tentamos, através de um programa que nós temos chamado Acolhida, ver quem é essa pessoa, o que ela busca, o que ela necessita. Ela pediu o documento, ou ela pediu o trabalho, mas ela necessita de muitas coisas. Às vezes é uma pessoa que se machucou na caminhada, que perdeu pessoa, que deixou sua família para trás, sua pátria, sua cultura, seu idioma, né, ficaram para trás. Então, por exemplo, nós temos nós temos um serviço de saúde mental chamado
chamado Lega-me, que nós fazemos em parceria com os CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial do Hospital Mãe de Deus. E ele é feito todo online, é feito em 4 idiomas: francês, inglês, português e espanhol. Tem um programa, um espaço bem elástico, um horário bem elástico, porque tem pessoas também que trabalham, que precisam, nós também precisamos nos adaptar a eles. Esse é um dos programas. Outro é a documentação, claro, que nós fazemos. Mas a pessoa chega a família, a criança precisa de escola, tem gente que está doente, precisa de médico, precisa do cartão do SUS, precisa saber onde morar, precisa de alimentação. Então, nós procuramos fazer todos esses, ajudar em todos esses trabalhos. E também nós trabalhamos com a inserção laboral, que o Adriano estava comentando, talvez ele possa complementar, onde também nós trabalhamos sobre isso, fomos a Porto Alegre, fomos trabalhar essa questão. Nós precisamos que ele consiga se inserir no mercado de trabalho. E aí tem N idiomas, né? Desde as barreiras linguísticas, desde de reconhecer as habilidades, a capacitação dele, que os diplomas dele não são reconhecidos. São muitos desafios que nós temos pela frente, né? Então, tem aquelas questões imediatas que nós sempre contamos com a comunidade para nos ajudar, que seja alimentação, que seja roupa, que nós sempre procuramos que tenha alguma coisa para ele. Quando ele chega, pelo menos que tenha um café, alguma coisa. Agora, com esse frio, um cafezinho, uma bolacha, uma fruta, isso vem bem. É alguma coisa para colher. E depois ver as suas necessidades para encaminhá-lo, para que realmente ele possa ser reconhecido como um cidadão, que ele faça parte da nossa comunidade, né? Da casa comum, né? Introduzi-lo aqui na nossa casa comum. Exato. E eu estava aqui agora recordando que no outro programa que nós gravamos lá em fevereiro, março, sim, nós falamos da quantidade de nacionalidades que passam por Caxias, né? E pela nossa região. Temos números atualizados de nacionalidades que passam por aqui, que sim, chegam ao CAN? Temos sim. É importante até frisar que a partir de 2023, desde janeiro, os nossos relatórios eles são mensais. Então, também ele é mensal não só para a gente ter ali, enfim, saber quem passou, mas ele é mensal pelo sentido de que ele é uma ferramenta de gerenciamento e de gestão. E a gente, então, tem os indicadores e por exemplo, fazendo uma média, porque geralmente eu faço essa revisão nos relatórios, a gente pode dizer que de janeiro até agora já passaram 37 nacionalidades pelo CAN, enquanto que no ano passado, em 12 meses, foram 50 nacionalidades em média, um pouco mais, enfim, mas agora efetivamente que nós temos um controle de nacionalidades, então se percebe que na região não é só o senegalês que está por aqui, não é só o venezuelano, nós temos aí pessoas de praticamente todos os continentes que vêm para Caxias para residir por inúmeras razões, e aí nós temos pessoas, por exemplo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, pessoas que vêm nos buscar, porque por mais que nós atendamos na sua totalidade quase pessoas em vulnerabilidade social, nós vamos além, nós entendemos que a vulnerabilidade da pessoa, ela não é só vulnerabilidade social e econômica. A vulnerabilidade dela pode estar em simplesmente um acesso a uma informação confiável, muitas vezes ela é enviada para o CAN a partir da expertise que o CAN tem por órgãos como a Polícia Federal ou por agentes da Prefeitura. Então, o CAN, ele presta essa assessoria e isso aumenta. Então, sempre lembrando que esse número não é só de Caxias, esse número de nacionalidades nós atendemos praticamente assim de forma direta dentro do programa que a irmã comentava, da porta para dentro, a pessoa que chega e é atendida nas instalações do CAN, essas pessoas, então, elas chegam até ali pessoas de toda a região, desde a região de Vacaria, por exemplo, até toda a região da Serra Gaúcha, a Gramado, Canela, assim, mais próximas daqui, que acabam passando pelo CAN para fazer migração. E por que Caxias é importante também? Por que Caxias tem tanta essa pujança? Primeiro, porque é a segunda maior cidade do estado. Também pela questão econômica. E aqui, dentro de uma gestão pública, a maioria dos serviços eles são geridos a partir de Caxias. Então, por exemplo, o Ministério Público
público ele atende um raio de extensão de circunscrição. E a sede está aqui. E a sede está aqui. A Polícia Federal, 57 municípios da região, por mais que se faça a documentação prévia, ele precisa vir a Caxias para fazer o registro na Polícia Federal, no núcleo de imigração que fica junto ao shopping, hoje Világio. Mas, por exemplo, se ali acontece de faltar algum documento, ele é remetido para o CAM para poder fazer essa instrumentalização e, quem sabe, no mesmo dia conseguir concluir. Então, a Caxias ele acaba sendo essa cidade satélite, no sentido de que as pessoas vêm até aqui, dado que a gestão de alguns serviços públicos federais ele é realizado por aqui, ainda que tenham outros serviços assim, federais, por exemplo, como Cine e outras questões que são programas federais, mas assim, algumas coisas são feitas por Caxias. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, 18 de junho de 2023, falando sobre a Semana do Migrante. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 18 de junho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje, migração e soberania alimentar, que é o tema da 38ª Semana do Migrante, que começa hoje, né? E vai até o dia 25 de junho. Como lema, para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. Nós temos como convidados aqui nos estúdios da Rádio Miriam a irmã Celsa Zucco, que é religiosa da congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, as Irmãs Escalabrinianas, e também o advogado de migrações, o Adriano Pistorello. Ambos trabalham no Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul, vinculado à congregação das Irmãs Escalabrinianas. Irmã, o que para nós pode significar, irmã Celsa, para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão? Bom, você fez uma pergunta que fala assim da essência do nosso ser escalabriniano, né? Ser escalabrinianas, ainda mais nós somos mulheres do cuidado, da proteção. Essa é uma frase do nosso querido fundador São João Batista Scalabrini, que esteve nesta região visitando os migrantes. Esteve aqui em Caravaggio e ele ficou aqui, celebrou, fez uma homilia que está registrada aqui, né, no documentário do santuário, muito bonita. Ele veio animar este povo. Mas você perguntou o que ela significa. Para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Para nós é um desafio fazer com que esses que tiveram ou que optaram pelo Brasil para refazer os seus sonhos tenham o seu pão. A pessoa precisa da sobrevivência e não é só o pão físico, é o pão da acolhida, o pão da defesa, o pão da integração, o pão do trabalho, da moradia, né? Esse pão que ele precisa. Então, nós temos esse desafio como escalabrinianas e, lógico, como centro de atendimento ao migrante. Nós precisamos fazer isso acontecer. Eu estava recordando agora quando a irmã traz esta frase de São João Batista Scalabrini e fala dos diversos pães, né, dos diversos pães. Em Bento Gonçalves, dias atrás, dia 13, nós celebramos a festa de número 145 de Santo Antônio, né? E Santo Antônio tem muito essa vinculação com o cuidado dos pobres, né, ser o pão dos pobres. E o lema que a festa de Santo Antônio trabalhou nesse ano foi justamente: pelas mãos de Santo Antônio partilhamos o pão da paz. Então, são os diversos pães que a gente é convidado e convocado pela igreja,
sobretudo por nosso Senhor Jesus Cristo, a partilhar, para dar vida plena, para que as pessoas tenham vida plena. A Scalabrini esteve no Santuário Santo Antônio. Também. E eu acho que já tinha festa, porque ele esteve em 1904. Isso, sim, já tinha festa. A primeira festa foi em 1878 lá, e aqui em Caravaggio a primeira festa 1879. Então, são 145 lá em Bento e 144 aqui em Caravaggio. É algo, essa questão justamente de partilhar os diversos pães. E era uma mensagem que os próprios festeiros de Santo Antônio, eu acompanhando lá os festejos, levavam para as comunidades, a importância dos diversos pães, seja o alimento, seja a questão da recolocação no mercado de trabalho, a qualificação, o diálogo, né? O diálogo, porque por mais que a língua muitas vezes seja um empecilho, o idioma seja um empecilho, a linguagem do amor é sempre a mesma, né? A gente se faz entender. Me dizia o Eduardo, um dos psicólogos que atende os imigrantes e refugiados do programa do Lega-me nosso, ele disse: chega um momento do atendimento que nós os ajudamos a falar o portunhol. Por quê? Porque para eles superarem a barreira é uma forma de acolhê-los, deles se sentirem acolhidos. Então, são inúmeras, né, essas acolhidas que são necessárias serem feitas, né? Perfeito. Adriano, a gente agora trabalhando, acho que é importante a gente trazer dados, né? De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2011 e 2020, o número de imigrantes no Brasil cresceu mais de 24%. Né? Será que o Brasil está pronto para acolher uma migração em massa? Claro, nós vamos olhar para trás. A nossa colonização aqui na região, na Serra Gaúcha, foi feita pelos imigrantes italianos, em sua grande maioria, os alemães, né? Mas será que isso era um contexto de região, um contexto de país que nós tínhamos? Mas hoje, com a nossa realidade social, será que o Brasil está preparado para receber tanta gente que vem de fora para buscar vida digna aqui em nosso meio? Pois é, então essa pergunta ela é uma pergunta que cabe pontuar vários itens dentro de vários pontos. Por exemplo, o Brasil ele é um continente inteiro. E esse continente tem todos os seus problemas sociais, como qualquer país do mundo, inclusive países de primeiro mundo também têm os seus problemas sociais. Mas é importante a gente destacar que hoje no Brasil a população migrante, ainda que tenha aumentado a nível de 24% e um pouco mais, ela não passa de 0,06% da população brasileira. Então, ou seja, em algumas cidades elas são mais centralizadas, mas olha o número, 0,06% da população brasileira é migrante. Porque muitos migrantes também adentram no Brasil e depois muitos migrantes seguem outras rotas, né? Eles continuam migrando. E para acolher, eu acho que qualquer país, não existe um país que esteja pronto para lidar com um grande fluxo. E aí a gente pensa muitas vezes que a Europa, com toda a questão de evolução, não se experimenta, porque, por exemplo, com a invasão da Rússia e a Ucrânia, são 10 milhões de pessoas em deslocamento forçado. E isso, as cidades costeiras, seja costeira ou cidades transfronteiriças, elas também não estão preparadas, porque as pessoas elas vão migrar para um outro país mais próximos. Então, a gente vê o que aconteceu na Polônia, nos estados que receberam ali a grande massa de refugiados, um grande número de refugiados ucranianos, não tem, porque tu sobrecarrega a saúde, tu sobrecarrega todos os serviços públicos. Então, e no Brasil, por exemplo, os maiores conflitos que ocorrem no sentido de estar ou não preparado é quando simplesmente as cidades transfronteiriças, elas são, assim, o
o primeiro local de chegada e a pessoa não conhece, ainda mais o Brasil num continente que é, né? Então, isso é um ponto bem importante de destacar nessa discussão, porque é sempre a grande demanda que muitos brasileiros trazem de que, por exemplo, eles vão roubar a nossa saúde, a nossa educação, mas é por isso que a gente tem que pensar que esses serviços que você me perguntou antes, eles são disponíveis a todos e a todas as pessoas, entendeu? Então, às vezes, falta um pouco de nós levarmos, e por isso que nós temos um programa dentro dos 9, que a irmã comenta, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, nessa entrevista, que é o programa Integrare, que é falar sobre migrações e refúgio e desmistificar que isso é um problema. Na verdade, migrar e se refugiar, ele é um direito e, acima de tudo, um direito humano. Então, é interessante quando a gente vai para a comunidade e a gente se coloca à disposição justamente para explicar, além de atender o migrante, é explicar para a sociedade o direito à cidade, o direito à urbanidade, o direito aos equipamentos, né? Então, nesse sentido, nenhum país vai estar pronto, seja o Brasil, seja... E eu citei, né, por exemplo, a Polônia, não estava pronta. Nós temos... E um detalhe, Felipe, bem importante, que não está contabilizado nesse número, são os deslocados internos. É o maior número, porque a pessoa que atravessa uma fronteira tem um custo financeiro para isso. Mas as pessoas, muitas vezes, em zonas de conflito, elas não têm recurso para sair e atravessar o continente para chegar ao Brasil ou qualquer outro país. E é nesse sentido, esse número, que é um objeto das minhas pesquisas agora no doutorado, é a questão de tratar essas pessoas que são deslocadas, principalmente por questões ambientais e climáticas, que eles não migram além de fronteiras, eles migram dentro do próprio país. E também é um problema, porque, por exemplo, a gente pega, e aí começa racismo e xenofobias, como, por exemplo, o deslocado interno do Nordeste que acaba migrando para São Paulo em razão de desastres do clima, seca, árido, enfim. E nesse sentido acaba tendo também esse problema todo de que você não pertence. E para concluir essa pergunta, eu fiz uma palestra numa escola esses dias e a pessoa comentava, ele era de fora da cidade, e ele comentava assim, às vezes em Caxias, eu sendo de fora, parece que eu preciso ter um passaporte caxiense para poder ser aceito. Eu acho que os elementos que o Adriano traz aqui, eles nos pontuam uma coisa, somos cidadãos do mundo. Exatamente. Não somos cidadãos de uma cidade, de um bairro ou de um país tão somente, né? Nós temos o direito, né, enquanto seres humanos, de ir e vir, de migrar, como nós falávamos antes, e ao mesmo tempo eu pontuei essa pergunta anterior para nós recordarmos aquilo que nós falamos atrás de legislação, né? Uhum. Porque, de fato, o Brasil, com seus problemas sociais, e ainda ele está, muitas vezes, engatinhando também no olhar de legislação para a migração. Uhum. Né? Em poucas cidades ainda no Brasil, nós vemos uma política de trabalho com os migrantes, né? com um modelo específico de espaços de acolhida, de organização, de fazer o que o CAN faz aqui na nossa região, né? Em poucos lugares se vê. Então, ao mesmo tempo, é uma preocupação. Nós temos dados de deslocados internos por aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de, talvez não números, mas o que leva as pessoas no Brasil, do Brasil todo, a se deslocarem para o Rio Grande do Sul, também no sentido de trabalho, de buscar melhores condições. O que nós podemos falar a partir disso? Os dados sejam migrantes internos. O migrante interno, ele é um problema, né? Então, tanto que eu disse, é o tema das minhas pesquisas, porque são pessoas invisibilizadas. São pessoas, por exemplo, e o Brasil, se vocês forem olhar as plataformas internacionais que registram questões e parametrizam o que seria uma pessoa deslocada, que é o deslocado dentro de um contexto técnico, é a pessoa que é obrigada,
deixar sua casa, ela não tem opção. E no Brasil, a gente vem acompanhando ano após ano, geralmente no início do ano, quando as mudanças de temperatura, a questão dos grandes desastres que a gente tem visto no Brasil. Por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação, eu estava de férias na Bahia e eu estava concluindo a dissertação. E ela tinha todo um viés internacional, a minha pesquisa. E aí, quando eu estava na Bahia, deu aquela chuvarada, aquela tragédia em dezembro que levou ruas, destruiu casas, enfim. E ali eu fiquei pensando, como é que é a medida de adaptação dessa pessoa? Como é que ela fica? E aí eu fui estudar a respeito disso. E a conclusão que eu chego é que o Brasil não tem banco de dados. No Brasil, banco de dados públicos, por exemplo, na Defesa Civil, para lidar com isso. Enquanto que nas plataformas internacionais, eles reportam que o Brasil é um dos maiores países em deslocamento interno, também dado a sua extensão territorial. Mas hoje, por exemplo, o registro que seria para isso, no máximo ela está dentro da legislação como pessoas desalojadas, que saem de suas casas temporariamente, ou as desabrigadas, que precisam ser abrigadas, e outros porque tiveram suas residências. E o Brasil tem, por exemplo, tiveram grandes desastres que as pessoas tiveram que deixar tudo e migrar, como no caso de Mariana, Brumadinho, Serra do Rio de Janeiro, enfim. Então, ano após ano, esses fatores que muitas vezes nós não temos métrica de controle, e isso é um problema para fomento de políticas públicas, né? Porque a gente fica assim nas políticas transversais, mas precisa gestão e política pública para isso também. Assim, a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 18 de junho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio e redes sociais. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 18 de junho de 2023, no início da semana, da 38ª Semana Nacional do Migrante, que é o nosso tema de hoje, né? Nosso tema do Razões da Fé de hoje é olhar a Semana do Migrante. Nós temos como convidados aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, aqui em Farroupilha, a irmã Celsa Zucco, que é diretora do Centro de Atendimento ao Migrante da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, as Irmãs Escalabrinianas, em Caxias do Sul. A irmã Celsa, que é natural aqui de Caravaggio. E também temos o advogado de imigrações, responsável pela parte de organização do direito e da defesa também dos migrantes que chegam ao CAN, o Adriano Pistorello, que está aqui nos estúdios da Rádio Miriam. Irmã Celsa, por que a igreja deve cuidar dos migrantes, né? O que a igreja é chamada a fazer no cuidado com os migrantes? Qual a importância de tudo isso? Eu traria aqui o objetivo do CAN, que são as palavras do Papa Francisco. Ele nos diz, assim, abertamente, ele nos dá 4 verbos, as ações que nós temos que fazer junto ao migrante como igreja: acolher, proteger, defender e integrar o migrante, o refugiado, o apátrida, independentemente de fé, cultura e tradição. Então, não é só os católicos, a pessoa nós precisamos acolhê-la, seja ela como for. E isso é a principal ação que nós podemos fazer. Isso nós podemos fazer de infinitas formas, né? Nós temos, eu disse, vários programas, mas não são suficientes. Nós somos uma congregação e nós contamos com a comunidade, com a igreja para nos ajudar. Nós não somos um órgão público. Nós fazemos isso porque esta é a nossa responsabilidade e nós convidamos a igreja também a nos ajudar a concretizar essa proposta que o Papa Francisco nos faz: acolher, proteger, defender e integrar, né? E isso
também nós temos a missão, através da responsabilidade social, como cidadãos, de passá-lo à comunidade. Então, cuidar o migrante, mas também chamar e convidar a comunidade a nos ajudar. E nós contamos com a Diocese de Caxias, sim, nós contamos com as paróquias, com os cristãos, né, com as lideranças, a nos ajudarem a enfrentar esse desafio e fazermos um trabalho humano junto dos migrantes e refugiados. O que a irmã traz, os verbos que o Papa Francisco propõe, né, nunca me sai da cabeça a imagem de Francisco em Lampedusa. Isso. Né, e aquele barco, né, um barco cheio de pessoas, e o momento, sobretudo, em que ele lança ao mar aquela coroa de flores, né, em memória das pessoas que morreram e que morrem tentando conseguir e obter melhores condições de vida, né? Olhando tudo isso e o olhar que a igreja precisa ter com os migrantes. Nós falamos, né, migração e soberania alimentar. Será que as pessoas estão conseguindo se alimentar bem? Será que a gente, com o preço que está uma cesta básica no mercado, com o preço que está o alimento, será que as pessoas estão conseguindo se alimentar? O texto base da campanha da fraternidade nos trazia que 33 milhões de pessoas no Brasil estão em algum nível, no nível mais grave de insegurança alimentar, que é a fome, que passam fome, né? E os migrantes, sobretudo pelas barreiras que a gente falava nos blocos anteriores, o idioma, a questão de diploma, será que eles estão conseguindo se alimentar bem sem esta ajuda preciosa que sai do CAN, que sai de um banco de alimentos da prefeitura, que sai desses órgãos assistenciais, vamos dizer assim? Então, eu posso fazer um complemento. Eu recentemente mudei o meu status do CAN também. Então, antes eu estava na coordenação da área jurídica e agora eu passei coordenador de responsabilidade social. Então, aumenta o leque e obrigatoriamente aumenta a responsabilidade, que é a gente olhar para todos os programas do CAN e focar na pessoa. Eu acho que muitas vezes, óbvio, por questões legais, por questões jurídicas, por questões conceituais, a academia, mas a gente tem que entender, antes de tudo, que migrantes são pessoas como qualquer um de nós, que por um contexto de vida foram, e principalmente que foram obrigados, né? E isso tu bem traz, né? Porque, por exemplo, eu fico imaginando uma pessoa que estava, por exemplo, na Ucrânia com uma condição de vida e explode uma guerra. Tudo de posse que tu tem, salvo se você tiver dinheiro no exterior, que daí a princípio é uma outra realidade, que eu vou dizer que isso seria um percentual muito mínimo. Fora disso, foi o que eu disse, as pessoas elas vão ter que recomeçar as suas vidas. Scalabrini bem diz, né, que as pessoas atravessam mares e fronteiras em busca da esperança. E muitas vezes essa esperança é uma esperança de buscar começar a vida e literalmente do zero, porque você vai ter que aprender o costume, a cultura, você tem que lidar com a saudade, você vai ter que fazer... E além de tudo isso, você precisa comer, você precisa se vestir. E a gente pensa em lugares, por exemplo, que é um clima tropical que nem o Brasil, mas não é a realidade do Brasil como um todo. Porque aqui a gente precisa ter agasalho, porque senão a gente morre de hipotermia. A gente pode morrer de fome se não tiver quem assista. Se eu não conseguir me integrar no trabalho, eu vou passar a estar em condição de rua. E uma condição de rua numa cidade fria, por exemplo, agora nesse período que a gente o Rio Grande do Sul está passando por um ciclone que está mudando, e fora o frio. Então, o CAN é sempre um grande desafio. As pessoas não conseguem, na sua plenitude, alcançar essa segurança alimentar de forma eficiente. Sim, o brasileiro
também não consegue. Por quê? Porque vivemos num país em desigualdade, mas não a gente tem que aprender, e nós trabalhamos no CAN, envolver a sociedade nesse contexto, trazer uma realidade de que todos podem contribuir. Quando nós fomentamos uma política pública para uma população, a gente tem que lembrar que essa população ela já é classificada pelas nossas legislações como uma minoria, que eu acredito que num país que nem o nosso seria a maioria e não a minoria. Então, a princípio, mas tem uma classificação. Por exemplo, nós falávamos ontem, em questão trabalhista, que o migrante hoje ele é classificado como as formas de pessoas vítimas de violência. Então, e o migrante estaria ali, a mulher vítima de violência, as pessoas vítimas de racismo, que tem um recorte, por exemplo, os PCDs, por exemplo, né? Porque justamente isso, tu tem uma dificuldade. E aí, pensando um pouquinho para a gente refletir, antes da próxima pergunta e para o ouvinte refletir, você imagina você levando uma criança do Brasil para os Estados Unidos para ser alfabetizada e aí, obrigatoriamente, ela tem que ser inserida na escola. Como é que fica a criança? Então, o que acontece é que, se um filho de um haitiano que veio recente, na idade de alfabetização, ou da nossa alfabetização, nosso idioma, tu vai colocar uma criança lá, ele não sabe o que ele está fazendo lá. Então, imagina tudo isso num desafio de você ter que recomeçar a vida. Então, é óbvio, as pessoas não conseguem, porque ela precisa desse engajamento social. E aqui é o melhor espaço, porque a gente está falando de pessoas que vivem a solidariedade, né? A igreja vive a solidariedade, e é muito interessante quando a gente vê o Papa Francisco conclamando a igreja para essas causas e as ações que ele tem feito ao redor do mundo aí, e as falas dele em relação, porque não são só falas, né? Ele fala e muitas vezes a gente vê ações dele, está lá em Roma, lavanderias e tudo mais, para que os migrantes tenham ali o wash, no mínimo, que é a questão da higiene. E o quanto esses projetos e o quanto a igreja nos chama a olhar essa questão é assistencial? Sim, também é. Também. Mas não só, né? É aquilo que a irmã traz, né? O promover. Né? A assistência ela é necessária num primeiro momento, até a pessoa poder se estabelecer, mas ela precisa ser promovida, né? A dignidade humana ela vem justamente a partir da promoção desta pessoa, né? E o quanto nós vemos dificuldade com tudo isso, né? Falávamos antes no bloco anterior, vai roubar o nosso trabalho, nossa comida. Então, será que a gente está tendo um olhar de misericórdia, como o Papa nos pede, e sobretudo como Jesus nos ensina, né? Olhando a realidade da migração com compaixão também, sobretudo nesse momento da história. Vamos olhando a situação, né? Em Caxias, nós temos o projeto da hospedagem solidária, né? Agora que atende homens em situação de rua nesse tempo de inverno. Gente, é frio de noite, né? E os albergues da prefeitura não dão conta. Não dão conta. Então, a cada noite, lá, com números atualizados dessa semana, são mais de 50 pessoas acolhidas, né, por voluntários que fazem a janta, fazem a triagem deles, né, um momento de espiritualidade, a janta. São monitores que cuidam do momento que eles dormem e ainda que oferecem o café da manhã, né? E a solidariedade do povo de Deus, ela é muito forte, né? Que quando chamados a doarem cobertores, levam os cobertores. Quando chamados a doarem alimentos, só pelas redes da diocese, essa semana que a gente colocou a questão da hospedagem, surgiram 3 voluntários, pessoas que se voluntariaram, né? Pela questão da hospedagem, para ajudar nessa acolhida às pessoas em situação de rua. Então, tem muita gente à disposição para trabalhar e cuidar de quem precisa. A gente só precisa se organizar bem, né? Exatamente. E agora, e justamente assim eu faço o link com a pergunta. Nós falávamos aqui no off do intervalo. No próximo dia 20 se celebra, né, se comemora no mundo todo o Dia do Refugiado, né? E
as agências colocadas junto à ONU publicam relatórios que vão nos dar a base de políticas públicas, mas ao mesmo tempo vão nos informar sobre como está a realidade da migração no mundo. Eu gostaria que o Adriano pudesse pontuar exatamente a importância desses relatórios e a necessidade de a gente olhar isso com atenção. Então, é importante, né, ressaltar, né, quem também tiver interesse em conhecer um pouco mais de migração, todo ano, antes do Dia Mundial do Refugiado, que é um dia celebrado um dia indicativo pela ONU, a Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, publica o seu relatório global, onde ela traz os números do ano anterior de pessoas em deslocamento forçado, que a gente comentava. E essas pessoas, essa é uma migração que o Papa Francisco, a irmã falou, ele diz que a migração, e dentro dos pactos internacionais, a migração deveria ser voluntária, a pessoa deveria escolher poder deixar o seu lar. E a gente vem assistindo que o mundo, ele tem gerado, seja as guerras, seja os conflitos, sejam estados totalitários, agora as mudanças climáticas, que isso não entrou na agenda como um objetivo de reconhecimento, por exemplo, estados totalitários onde se gera uma condição para que a pessoa esteja em uma insegurança alimentar, ela esteja, por exemplo, em acesso à saúde, grave e generalizada violações dos direitos humanos, como se vê hoje no mundo. No Afeganistão, ano após ano, a gente vê um aumento de pessoas obrigadas. Aquelas cenas, eu não recordo aquela cena depois que as tropas americanas deixaram o Afeganistão e o povo correu para o aeroporto como se fosse um socorro, e os aviões saindo e as pessoas agarradas nas rodas dos aviões, enfim, nos trem de pouso dos aviões, né, e caindo e submetendo a vida num ato de desespero. E aí, ano após ano, esse número vem aumentando assim gradativamente, só essas pessoas obrigadas a deixar. Se a gente for ver, eu venho acompanhando o relatório desde que estava em 60 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Mesmo num período de pandemia, e se a gente recordar um pouquinho, todas as fronteiras estavam fechadas. O mundo foi dividido, de fato, em pequenos blocos. Tiveram 20 milhões de pessoas forçadas a deixarem os seus lares. Então, por exemplo, hoje o mundo chegou do ano passado para esse, de 2021 para 2022, foram mais de 8 milhões controladas e registradas. Desses 8 milhões, 35% são de fato refugiados. São reconhecidos e pessoas que buscaram, porque o refúgio é uma proteção de um estado diferente daquele que ele é nacional. Então, 35% dessas pessoas são refugiados. E desses 35%, em comparação a outros anos, há um aumento de refugiados no mundo reconhecidos de 24%. Tá? Então, é um número que hoje a agência, então, conclui nesse relatório que o mundo ultrapassa 110 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Aquelas pessoas que não tiveram opção, senão, e o que nem o Felipe disse. E muitas vezes essas pessoas, algumas pessoas veem, sim, a condição dela é vulnerabilidade. Mas para mim, essas pessoas, eles são heróis e guerreiros, porque simplesmente é um ato de altruísmo, simplesmente por resguardo da sua vida, você atravessar um continente. As pessoas não atravessam só fronteiras, eles atravessam um continente. Então, assim, nesse bloco, é isso que eu conclamo as pessoas, olhar os migrantes e refugiados como pessoas, assim, que eu fico às vezes pensando se eu teria esse altruísmo de atravessar, claro, em busca de fronteiras, e também tem aqueles que não conseguem, que nem tu bem trouxe, né? Então, a Lampedusa é um grande exemplo disso. As irmãs trabalham naquela região, que existe um filme, deixo uma dica aqui, quem não assistiu, que é um filme que reporta tudo isso que a gente está falando, e ele reporta essa questão de documentação e alimentação, que é o filme As Nadadoras
que representa bem isso. Ele está nas plataformas como Netflix, eu acho que ele é um filme da Netflix, enfim, mas é importante mostrar porque ele reporta, ele traduz tudo isso que a gente está falando dentro de um contexto de guerra da Síria. Então, para não dar spoiler, né, do filme, mas assim, é um filme que vale a pena e eu, como trabalho há anos com a questão do acolhimento, da legislação, foi um filme que me comoveu, porque eu ver diante dos olhos aquilo que a gente ouve em histórias dia após dia, dia após dia. Então, muitas vezes as pessoas chegam e dizem: a migração é com as irmãs escalabrinianas. Em alguma medida até sim, porque a gente tem uma expertise aí, só o CAN quase 40 anos e as irmãs 100 e alguns anos. 127 anos. Porém, a expertise, ela não para ali. A gente está a migração, ela é orgânica, ela é cíclica, então nisso tudo a gente precisa. As populações mudam, as culturas elas vão se transformando também. E os migrantes não são iguais. São pessoas como eu e você que têm uma série de questões. E a última coisa que eu queria trazer é um ponto bem importante. A população que recepciona, os locais de recepção, eles muitas vezes, dentro de um nacionalismo, a gente diz: tá, mas migrante está aqui no meu país, isso. Sempre lembrando que a pessoa que atravessa uma fronteira, ela não atravessa um portal. Ela não apaga a história de vida, ela vai recomeçar a sua história do zero, mas ela tem sonhos, ela traz consigo lembranças, trajetórias, ela traz consigo uma vivência que isso não é apagado. E é triste quando a sociedade acolhida, por exemplo, quer apagar essa história do migrante, querer que ele se enquadre. Então, ou seja, isso. Tudo aquilo que a pessoa não consegue mudar é o ser. E aí é isso que a gente tem que pensar, que é um ser humano, é uma pessoa que precisa desse cuidado e desse olhar, dado todas essas barreiras e dificuldades que a gente comentou. E assim a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé, recordando da importância que o Centro de Atendimento ao Migrante tem na nossa região, né? E o CAN está sempre em busca de pessoas que estejam disponíveis a trabalhar, né? Como voluntários, que possam também trabalhar com a doação, que possam ser doadores de alimentos, fazer chegar agasalhos, agora para esse tempo de frio, porque sempre precisa, né? Se você aí em casa tem algum agasalho, cobertor que possa fazer chegar ao Centro de Atendimento ao Migrante, alimentos não perecíveis também. E, sobretudo, se você tem um tempo à disposição na semana, faz contato com o Centro de Atendimento ao Migrante e se coloca à disposição como voluntário para trabalhar nesse belo projeto de cuidado com a vida. Assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 18 de junho, falando sobre a Semana do Migrante. Até a próxima semana. Fiquem bem.